Boa noite. Boa noite, a paz, tudo bem? Rapaz, tudo bem aí? Bem, também. Vocês me ouvem bem? Porque estou com o ventilador ligado aqui. Está fazendo alguma interferência? Tá com barulhinho, mas tá dando pra ouvir normal. Não, dá pra ouvir. É. Ah, que bom. Ótimo. Paz, Gustavo. Bem-vindo mais uma vez. Boa noite, boa noite. Obrigado. Nada. Vamos esperar mais um pouquinho? Tem mais gente para chegar aí. Paz, pessoal, boa noite. Boa noite, Paulinha. Rapaz. Se alguém conseguir acessar o YouTube do Evangelho que Transforma e ver como está a transmissão, se o som está legal lá, também eu agradeço. Enquanto a gente espera o pessoal chegar. A Isabelle vai. Legal. Obrigado, Isabel. Paz, Thaís, boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo. Você? Bem, graças a Deus. A gente vai esperar mais um pouquinho, tá bom? Ô, Silas, tem o link do YouTube no Instagram? Consigo sim, pera. Não, não precisa pegar, não. Oi, Paz, Rafaela, boa noite. Conseguiu achar aí, Renato? Eu tô aqui, mas não. Ela achou, mas não tá ao vivo, é isso, né? É, gente, boa Não tá ao noite. vivo. Boa noite. É tanto botão aqui, eu apertei mais um agora. Vamos ver se agora transmite ao vivo. Ah, não, tá dando um erro. Mesmo de transmissão ao vivo. Bom, mas está gravando pelo menos. Depois eu faço o upload e mando o link pro Elielto. Tá Tô bom? aqui, não tá? Amém, graças a Deus. Renato, hora para a gente começar? Paz, Daniele, boa noite, tudo bem? Paz, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, graças a Deus. Paz, Wilson, boa noite. Mas boa noite. Paz, pessoal, boa noite. É. Tá no nome sempre o nome evangélico transforma no título, ou nos vídeos quando você colocar no YouTube, coisa assim, sabe? Aham, colocar também, né, no É vídeo porque da aula o nome. Uhum. ou, sei lá, a sigla, EQT. Porque aí. Porque senão cada vídeo fica com um título diferente. E às vezes você quer encontrar, acha o canal mais fácil, se sempre colocar as mesmas palavras-chave, sabe? Ah, entendi. Tá bom. Eu vou fazer isso. E depois eu vou fazer o upload. Tá bom. Vamos começar, Renato, hora pra gente começar? Claro. Vamos lá. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, Pai, por cuidar de nós. Obrigado, Senhor, por nos trazer até aqui. Obrigado, Pai, pela conexão de cada um.
Obrigado, Senhor, pela curiosidade que o Senhor despertou em cada um, Senhor, pela vontade de aprender sobre Ti, pela vontade de estudar sobre a Sua palavra, Pai. Senhor, eu te agradeço por essa extensão, por essa vontade que cada um aqui tem, Senhor. Ó Pai, continue mantendo essa chama acesa, Senhor, para que nós continuemos buscando o Senhor e buscando o conhecimento da Tua palavra, Pai. Senhor, eu te peço para que o Senhor ilumine o Silas que vai transmitir o seu conhecimento hoje. Ele que estudou, ele que preparou esse material para poder compartilhar esse conhecimento conosco hoje, Pai. Senhor, abençoe ele, abençoe e quebrante o coração de cada um aqui, ó Pai, que possamos aprender uma porção da Tua palavra hoje, Senhor. Ó meu Pai, ora a Ti, e eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Renato. Já para compartilhar, já vai aparecer aí para vocês o material. Está aparecendo? Sim. Perfeito. Vamos lá, Apocalipse 5, então, fazendo um resumo do que a gente viu até aqui. A gente falou na primeira aula e na aula de introdução ao Apocalipse que tem mais de uma forma de se aproximar do texto e que a nossa proposta ela é um tanto diferente do que as massas têm feito no Brasil a partir de uma teologia estadunidense, né, a partir ali de alguns teólogos, né, a gente falou do nome de um teólogo muito proeminente nos Estados Unidos, Cyrus Scofield, que a partir dele veio uma visão de Apocalipse que ficou predominante no Brasil, da onde vem, por exemplo, aquela franquia de filmes Deixados para Trás. E quando a gente se aproxima do texto bíblico sem essa influência estadunidense, sem essa teologia, a gente busca outras referências, a gente encontra outras formas de ler. Uma forma que era muito comum na academia era a preterista, que é aquela que vai encaixar os acontecimentos do Apocalipse lá no primeiro século. Outra forma de ler é a historicista, que vai procurar acontecimentos na história, no passado ou no presente, e vai encaixar no texto bíblico. Vai dizer, olha, esse versículo aqui está tratando dessa questão específica de agora. E durante muitas ocasiões foi feita uma leitura assim, né? E as pessoas, por exemplo, eram chamadas de o anticristo ou a besta, né? Aconteceu isso com papas que perseguiram cristãos divergentes no passado, aconteceu com ditadores tiranos também no passado, e faz todo sentido, né? Mas não é o ideal. E a forma que tem despontado já há algum tempo e que não surgiu agora, né, desde o quarto século com os doutores da igreja, ela já é uma forma de se ler o Apocalipse, que é uma forma que entende os símbolos, que entende a mensagem a partir da imagem. Cada imagem, então a gente separa o Apocalipse em vários quadros, várias imagens, e cada uma tem uma mensagem. E aí cada mensagem serve como uma pregação. É essa forma que a gente se aproxima de Apocalipse. E nessa proposta nossa aqui, nesse curso. E quando a gente separa em blocos e imagens os capítulos de Apocalipse, o capítulo 4 e o 5, eles são um único bloco, uma única cena, uma cena em movimento, né? Uma imagem em movimento que nos ensina verdades espirituais, verdades eternas. A partir de um momento, você entende ali muita coisa, e a gente vai perceber isso em muitos outros quadros, imagens que a gente vai ver aí a partir da descrição que João faz da sua visão. Só lembrando que no primeiro capítulo a gente viu Jesus sendo apresentado, né, a testemunha fiel, aquele que era, que é e que há de vir. Guardem essas referências. Aquele que caminha em meio aos 7 candelabros, que tem as 7 estrelas na mão. A gente viu no capítulo 2 e 3 as cartas, né, para a igreja de Éfeso, Esmirna, Filadélfia, Sardes, Tiatira, Laodiceia.
né? E a gente viu como aquele ensinamento foi bem dividido também em 7 partes em cada carta. A gente analisou um pouco dessa espiritualidade daquelas igrejas e fez uma interpretação, né, baseada ali nas cartas, para nós entendermos o que Jesus estava comunicando para eles e entendemos que comunica para nós também. E a partir do capítulo 4, o contexto muda, porque Jesus, que é aquele que fala com a voz de trombeta, com a voz de muitas águas, ele fala para João, sobe para cá, né? Até o nome da aula é o vislumbre do mundo superior, né? Da grandeza de Deus, né? E aí João, ele é levado em espírito para um outro patamar, onde ele tem uma visão do trono, e no trono alguém assentado, e ele não fala, não dá atributos humanos para esse que está sentado no trono. É muito interessante, mas são fenômenos da natureza que descrevem aquele poder, aquela maravilha. A gente viu que nós entendemos a partir do apoio, né, de teólogos aí muito capazes, o Simon Kistemaker, o Pablo Richards, John Collins. A gente viu ali uns significados, por exemplo, dos 4 seres viventes que representam o cosmos, toda a criação, a vida na Terra e o universo existente. A gente viu que os 24 anciãos representam a humanidade e ao redor ainda, né, a gente tem as miríades, né, milhares e milhares e milhões de anjos, né, são os exércitos celestiais. Então a gente tem um quadro a partir do centro, aonde está o trono, e ao redor do trono 4 seres viventes que simbolizam a criação, toda a criação. Quando expande um pouco a cena, tem a humanidade, expande mais, tem os anjos. E agora a gente continua o capítulo 5, né, o ver os símbolos, consolar e comunicar esperança. É um dos meus textos favoritos de Apocalipse, e vamos lá. No versículo 1, vi depois, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Os 7 selos, guarda aí, é uma coisa muito importante que a gente vai ver no capítulo 6. O livro selado é um elemento fundamental nesse capítulo. A gente vai ver aqui na visão de Ezequiel que também tinha um livro. Então, João não inventou esse livro aqui para o Apocalipse. É uma visão e uma comunicação que já foi feita antes e agora ela é feita novamente, né, com essa mesma ideia de um livro que vai conferir sentido para uma história. Um livro que guarda segredos. E diz assim, em Ezequiel 2, 9 e 10, olhei e eis uma mão que se estendia para mim e nela um volume enrolado. Ele abriu na minha presença. Estava escrito no verso e no reverso, né, dos 2 lados. E lembra que o livro naquela época eram os pergaminhos ou papiros, eles eram enrolados, não era um livro como a gente tem hoje, tá bom? É um livro naquele, imagina uma camada, né, molenga assim, né, de algum material que era enrolado, ou pele de animal, ou folha de planta desidratada e preparada para ser escrita nela. Ainda não existia o papel, né? Existia aí o pergaminho e o papiro e as outras formas de escrita, né? Em cerâmica, em madeira, em pedra. E nele estava escrito lamentações, gemidos e prantos. Olha como se conecta, tem a ver o Apocalipse com Ezequiel. Ali no livro de Ezequiel, então a gente tem um momento apocalíptico, né? Ou um apocalipticismo ali em Ezequiel, tá bom? Que é uma revelação. E lá na ocasião, Deus vai falar para o Ezequiel comer o livro, né? E é bem interessante, porque ali ele é capacitado a partir do livro para transmitir uma mensagem, algo que tem sentido. Alguém levantou a mão ou fez um comentário? Deixa eu ver aqui o que foi. Eu deixei um comentário. Coloquei que perguntei se existem milhões de anos e que se apenas Deus tivesse que eles tragam todo em Sodoma e Gomorra, qual seria o poder de milhões de anos? Olha, em Sodoma e Gomorra,
Eu não lembro se foi 2 anjos que fizeram cair a chuva de fogo sobre lá. Eu acho que não. Mas eu lembro que 2 foram os que salvaram, né, o Ló e sua família. Eles eram 3. Um ficou falando com Abraão e 2 foram para Sodoma e Gomorra, né, e resgataram Ló e sua família de lá. Mas tem um texto que a gente viu, quando a gente viu o panorama bíblico, que só um anjo destruiu todo o exército de Senaqueribe e ele fugiu, né, um rei assírio, e nunca mais voltou ali na narrativa dos reis ali, né? A gente viu no panorama bíblico. Só um anjo destrói todo um exército, não tem comparação de poder, gente. É uma coisa fora de série. Mas muito bom lembrar. Milhões e milhões de anjos e ainda não se compara com o poder de Deus, né? Mesmo que juntasse todos os exércitos celestiais, eles não. Há um detalhe importante sobre a angiologia, né? Já que a gente fez essa digressão rápida. Quem expulsa Satanás, né, do reino de Deus não é Deus, né, com seu braço. Ele não faz isso, ele dá ordem a um outro anjo que expulsa Satanás, que é Miguel, que expulsa Satanás. Não tem briga de Deus com Satanás, né? Não faz sentido ele lutar com um anjo que ele criou. Né? Ele pode simplesmente fazer o anjo deixar de existir. Mas aí na sentença dele ele expulsa Satanás e os demais desertores a partir de outros anjos que são ainda retos, né? São anjos santos, né? Separados, que adoram ao Senhor somente. Voltando aqui, então. E vai ter bastante anjo em Apocalipse. É legal a gente ter isso, uma clareza sobre quem são os anjos. Confiram depois o material sobre angiologia que eu mandei para vocês. O primeiro rolo, estando visível na mão de Deus, testifica que ele é seu autor. Né? Lembra que está na mão direita dele o livro? Então, é algo que Deus é o criador, então. Né? Não é algo trivial, é algo muito importante. E o fato de estar escrito por dentro e por fora quer dizer que ele é completo, não falta nada nele. É uma obra perfeita, completa, íntegra, e que compreende ali todo o plano de Deus. Bom, então é algo bem legal de a gente entender o significado desse livro na mão de Deus. É um livro que tem 7 selos, então é um livro que, para você abrir ele, né, desenrolar, precisa desatar aqueles selos, como os reis que selavam as suas correspondências naquela época. Versículo 2: Vi então um anjo poderoso, proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro, rompendo os seus selos? Né, olha que interessante, né? É um drama aqui. Quem que vai abrir o livro e desatar os selos? E ele faz essa pergunta, é uma pergunta retórica, né? E João está vendo essa visão e está falando, peraí, ninguém vai abrir o selo, e agora? Tem um caráter dramático, os fatos acontecem ali mesmo, um atrás do outro. O livro, ele simboliza a história humana, ele simboliza, né, a história da criação. E quando desenrolar ele, vai desenrolar todo esse mistério aí do que João está vendo. Imagina que João, ele subiu para lá e agora tem um livro que está atado. E se o livro está atado, como que vai ter a revelação? E ninguém, versículo 3, ninguém no céu, na terra ou sob a terra era capaz de abrir nem de ler o livro. Então, fica bem claro, né? Alguns dias atrás, a gente viu uma pessoa falar algo sobre a salvação de Cristo que não pediu para Jesus fazer isso. E não é algo que Jesus ele poderia deixar outra pessoa fazer. Só ele era capaz. E foi isso que ele fez. Fez algo por nós, porque só ele era capaz. Né? E numa grande demonstração de amor. Mas aqui na visão de João, ele ainda está no meio daquele sociodrama, naquele problema, que não tinha ninguém no céu, na terra ou embaixo da terra capaz de abrir nem de ler o livro. E aqui o Stemacher, ele diz assim, olha, não pensem, né, não vão pensar, né, que está falando de céus como o mundo superior, terra como o nosso planeta e
embaixo da terra como inferno, ou sepultura, lugar dos mortos. Não é isso. A referência dessa fraseologia a gente tem em Êxodo 24 e Deuteronômio 5:8. Eu vou abrir aqui para ler para vocês, para ilustrar, para a gente perceber que essa fraseologia ele traz de uma forma de se expressar bíblica mesmo, né? Judaica, hebraica. Êxodo capítulo 20, versículo 4. E é um outro contexto, mas a expressão ali, a fraseologia é a mesma, que diz assim, ó: não façam para você nenhum ídolo na forma de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Para dizer, é uma questão da criação, do mundo existente mesmo. Então, quando está falando céu, terra ou embaixo da terra, é algo capaz de voar, é algo da terra ou algo marítimo, né? Algo aquático, podemos assim dizer, ou debaixo da terra mesmo, porque existe vida também embaixo da terra. Mas ele está dizendo aí que na totalidade da criação, ninguém poderia abrir o livro. E no versículo 4, João, ele diz assim: eu chorava muito, né? É interessante porque aqui ele não está falando de uma coisa que ele está vendo, mas está falando da ação dele. É uma das poucas ações dele. Geralmente é tudo na voz passiva que João vive no Apocalipse. Mas na parte do choro ele fala: eu chorava muito, porque ninguém foi considerado digno de abrir nem de ler o livro. E para a gente entender o choro do João, a gente precisa dar uma mergulhada no que ele vivia na época. Ele estava preso, ele tinha visto os amigos serem mortos, perseguidos, separados por causa do nome, por causa do caminho, por causa de Jesus Cristo. E ali ele vê tudo aquilo acontecendo e toda a dor do povo dele, né, a destruição do templo em Jerusalém também, a diáspora crescente, né, cada vez eles indo mais e mais gente embora, o povo se desmanchando. E como é que ele vai ver sentido nisso tudo? Ele tem esse momento de revelação, é levado para um mundo superior, numa visão extraordinária, e chega ali. Ninguém é digno de abrir o livro e nem de desatar o selo. E aí ele vai entender que ele não vai ter nenhuma clareza, nenhuma resolução, né, que a história humana é sem sentido, que todo o sofrimento, tudo que ele passa, não tem propósito. E aí é uma falência completa, é um desespero, e ele chora. Né? E ele chora porque ninguém vai redimir a humanidade caída com todas essas dores e com todos esses problemas terríveis, que não são novidade, né? Aí estamos falando do primeiro século. Nenhum ser vivo, nem anjo, nem ninguém é capaz de abrir o livro e desatar os selos. Mas é uma ideia de que o sofrimento duraria eternamente, né? Sem remissão, sem resolver o nosso problema. Mas aí no versículo 5 vem a descoberta. Um dos anciãos, porém, consolou-me: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, venceu para poder abrir o livro e seus 7 selos. Né? Glória a Deus. Que coisa linda, não é? E aí o texto dá os nomes, né, os títulos que são de Jesus Cristo, né? O filho de Davi, ou rebento de Davi, raiz de Jessé, também é chamado, leão da tribo de Judá. Esse texto, esse versículo está conectado a vários textos bíblicos que a gente já passeou por eles, né? Lembra quando Jacó vai abençoar Judá, fala que ele é o leão dentre os irmãos, e Jesus é dessa tribo, e é descendente, né, do rei Davi, e tem toda essa espera pelo Messias davídico, todas as profecias, né, toda aquela espera que a gente viu no profeta Isaías, e aí a gente vê tudo isso convergindo nesse versículo. Né? O leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, venceu
para poder abrir o livro e seus 7 selos. E como ele venceu, né? A gente tem que entender aqui que neste momento, né, Jesus ele aparece ressuscitado. É como se Jesus tivesse ressuscitado nesse momento para abrir o livro e desatar os 7 selos. É uma descoberta nesse momento do triunfo do Messias. E aqui você tem a transformação daquela cena de pesar e de choro em um momento de alegria, e de vitória, e de conquista, e de esperança. Então, para nós cristãos, nós seguidores de Jesus Cristo, que é o grande Senhor de Apocalipse, e o tema central de Apocalipse é a vitória do Cordeiro, a sua ressurreição, o seu testemunho, o seu martírio, que a gente viu lá no capítulo 1, né, só relembrando que mártir significa testemunha. Então, Jesus, ele é a testemunha fiel. Ele morreu, mas aqui no capítulo 5, no versículo 5, Jesus, ele ressuscitou. É isso que é lembrado, e isso nos comunica esperança e vitória. Então, não é para a gente ter medo de Apocalipse, é para a gente comunicar esperança com Apocalipse. E aí, no versículo 6, com efeito, entre o trono e os 4 viventes e os anciãos, viu um cordeiro de pé, como que imolado, tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Jesus aparece, é o leão da tribo de Judá e raiz de Davi, triunfante em pé, mas com as marcas do seu martírio, né, como um cordeiro imolado. E já está aí, né, a colinha aí no texto, né, como vocês podem ver, mas o fato de ter 7 chifres e 7 olhos significa literalmente 7 chifres e 7 olhos. Seria uma tremenda coincidência, né? 7 igrejas, 7 chifres, 7 olhos, 7 castiçais, né? 7 estrelas, tudo é 7. Que coincidência. Então, para a gente fazer uma leitura literal, a gente fica angustiado de ver tanto 7. Fala assim, não é possível que tudo seja 7 assim. Coisa que não faz sentido. Agora, se a gente pensar que o 7 comunica alguma mensagem, aí o 7 faz sentido. E tudo ser 7 indica que tudo isso aponta para uma plenitude, uma perfeição, né? Algo que não tem falha, não tem defeito. Algo pleno. E aí a gente percebe o que é essas plenitudes. 7 chifres, os chifres, eles nessa cultura indica poder. Então, 7 chifres significa essa onipotência, plenitude de poder, né? Como se fossem coroas esses chifres, né? São realmente indicações de ter uma autoridade. E 7 olhos, plenitude de sabedoria, plenitude de estar em todos os lugares. Olha que legal. Seus 7 olhos que estão por toda a terra indica que são olhos que tudo veem, né? E o olho ele foi pego, né, principalmente pelas ideias mais futuristas e transformado meio que num símbolo anti-Deus, né? E quando a gente vê as teorias de conspiração, principalmente quem é ali crente dos anos 90, o olho é normalmente atribuído a algo do mal, algo maligno. Até na literatura, a gente tem literatura, por exemplo, do Tolkien, que era cristão, ele coloca o olho do Sauron, né, do vilão, um olho que fica olhando pela Terra-média, mas a verdade é que o olho que tudo vê mesmo é o olho de Deus, né? Que vê e sonda os corações, né? Porque isso foi perdido, mas naquela época, na época dos nossos irmãos aí da primeira igreja, o grande olho, né? Quando você fala um monte de olhos, os anjos tinham um monte de olhos, né? E é uma indicação de que Deus sabe de tudo, é onisciência. Né?
e que estão em toda a parte, onipresença, né? Enviados por toda a terra. Então a gente precisa entender aí esses atributos de Deus em Apocalipse, e não é à toa que está aí, porque a vitória é do Cordeiro, a vitória pertence ao Senhor. Então ele tem todo o poder, todo o conhecimento, toda a sabedoria, ele não vai perder, está ganho. Ele veio então, já que ele é digno, ele veio então receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Vocês estão vendo a cena, gente? Tem que ver a cena, tá? Já falei isso para vocês antes. Tem que ver a cena, e aí depois que a gente vê a cena, a gente entende o significado e aí a gente recebe a mensagem. Mas tem que ver a cena, porque a cena é que nos impacta aí, tá bom? É assim que funciona o Apocalipse. Ele veio então receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Na visão de Ezequiel, o rolo na mão de Deus não está selado, mas é estendido diante dele pelo próprio Deus e entregue diretamente ao profeta, que a gente já viu antes. Em contraste, o rolo que João viu está selado com 7 selos. Somente o Cordeiro é capaz de tomá-lo da mão de Deus e então de quebrar os seus 7 selos e abri-lo. Ao receber o livro, os 4 seres viventes e os 4 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, cada um com uma cítara e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Sobre a cítara, né, o autor, o Silva, né, brasileiro, ele informa que o Flávio José, um historiador judeu ali do 2º século, ele menciona que naquela época, né, haviam, né, essas harpas de 10 cordas feitas com marfim, e que era um instrumento muito comum de celebração de vitória, né? Então, quando Deus ele mostra para o João vê essa vitória, é algo que para ele fazia todo sentido. Ele estava vendo ali algo que para ele significava que era a celebração da vitória. Enquanto Jesus ele vai caminha para receber o livro, né? E aí você tem que entender que Jesus aí já não é mais o Cordeiro, né? É alguém que caminha para pegar o livro, né? Ele é chamado de o Cordeiro, mas ele não é um Cordeiro mais, ele é agora uma pessoa. E ele vai para receber o livro. Enquanto ele caminha, a criação, os 4 seres viventes e os anciãos, a humanidade, tocam seus instrumentos de celebração da vitória. É como a gente não se enche de esperança numa imagem maravilhosa dessa. E as taças cheias de orações é uma interpretação trazida do Antigo Testamento, né, e que está conectado, né? O João ele não inventa isso, né? É algo que a gente tem no Salmo 141, Davi ele dizendo: seja minha oração como incenso diante de ti. E aí você tem essa conversa dos 2 textos, né? Muito legal isso. E quando eles tocam aquelas harpas, eles cantam um cântico novo, versículos 9 e 10. E tem uma música que eu gosto muito, que eu vou cantar ela para vocês ao invés de ler o texto, que diz assim: digno és de tomar o livro e abrir os selos, pois foste morto e por seu sangue compraste para Deus todos os povos, tribos, línguas e nações. Para o nosso Deus, pois constituíste reis e sacerdotes, que reinarão sobre toda a terra. Gente, vocês estão entendendo que a gente não inventou agora a ideia de adoração com música? É algo que a gente traz lá desde o Antigo Testamento, e a primeira igreja via essa cena no céu, né, diante do trono de Deus, uma imagem maravilhosa, que é um ensinamento, né, um princípio para a igreja sobre a vitória do Cordeiro. Havia canções, né? Então é algo que a gente pode imaginar a primeira igreja ali, quando eles liam esse texto aqui do João, eles cantavam e se emocionavam e celebravam e tinham esperança de que essa dor, esse sofrimento deles iria acabar, porque Jesus venceu, né? Ele triunfou, então a vitória é do Cordeiro.
Os cânticos têm no Apocalipse uma importância especial. Em primeiro lugar, expressam a alegria e a esperança dos pobres. Todo o Apocalipse está cheio desta alegria e desta esperança. Em segundo lugar, os cânticos têm uma função hermenêutica. Explicam e interpretam para os ouvintes o que está se passando ou o que está sendo revelado. Vocês percebem que o cântico ele é pedagógico. Até hoje é assim, né? Na escolinha as crianças cantam, na igreja também, né? As crianças cantam e aprendem, e os adultos também. Né? É algo geral, é algo de muita instrução, a gente memoriza, né? E a gente aprende, internaliza por meio dessa cantoria. E o Apocalipse está repleto de hinos, aí nos capítulos 4 e 5, assim como a própria Bíblia tem até um livro todo dedicado a canções que são os salmos. Em minha visão, versículo 11, em minha visão ouvi ainda o clamor de uma multidão de anjos que circundavam o trono, os viventes e os anciãos. Seu número era de milhões e milhares de milhares. A gente tem essa fraseologia aí também em Daniel 7:10. Quando Daniel ele tem uma visão do trono de Deus, ele escreve, né? Milhares de milhares o assistiam, 10.000 vezes 10.000 estavam diante dele. Nada nos é dito sobre a aparência externa destas hostes angelicais. Então a gente não tem como dizer o anjo significava isso ou aquilo, porque não temos essa descrição. João ele não pontuou. E proclamando em alta voz, e eu vou poupar vocês de cantar, mas também tem música. Digno é o Cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então continua aí essa atmosfera de louvor, de adoração, de cantoria, só que vocês percebem que foi se expandindo, né? A ação no centro ali de Jesus indo, recebendo o livro da mão de Deus ali, e se expande então a adoração primeiro com os 4 seres viventes cantando, os homens, a humanidade cantando, e depois os anjos cantando em volta. Uma cena incrível. Não tem uma menção a harpas quando os anjos cantam, né? Não tem menção de instrumentos musicais quando os anjos. O que indica que eles cantavam como um coral angelical mesmo, né? Em uníssono, como uma só voz. Mas aponta para a mesma ideia do primeiro hino, né? Que é um louvor. Não é uma adoração só por excelência, porque Deus é, mas é um louvor que exalta um feito, uma obra, né? A redenção da humanidade. Isso é muito legal. E eu acho que faz todo sentido nos anjos você não ter a menção de instrumentos musicais. E também não tem uma menção à redenção no Cântico dos Anjos, que eles não têm a necessidade de redenção, mas mesmo assim eles louvam os feitos, né? E dizem que ele é digno. E o versículo 13, a gente já está acabando. E ouvi toda a criatura no céu, na terra, sob a terra, no mar, e todos os seres que neles vivem proclamarem: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro pertencem o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Aqui está decretada a vitória de Jesus. Se a gente fazer uma leitura de Apocalipse de uma maneira linear, né, uma maneira cronológica, a partir do 4, 5 e 6, muita coisa não vai fazer sentido, porque você vai entender que a vitória não foi vencida ainda. Mas quando a gente separa quadro a quadro, e cada quadro tem uma mensagem, uma forma de nós entendermos a revelação, faz mais sentido para nós aquele momento. Então, aqui está resolvido, né? Jesus ele é o vencedor. E aqui o Stemacher ele
descreve que essa adoração e esse louvor, né, ele é feito por todos os seres inteligentes, sim, mas também por toda a criação, toda a vida celebram a Deus, né? Tudo é uma afirmação, né, da dignidade, da grandeza de Jesus, de Deus, e tudo é para o seu louvor. E algo que concorda muito com o que Paulo, Pedro, eles falam sobre, né, como a natureza glorifica e exalta a Deus, ou a natureza que espera a manifestação dos filhos de Deus, né, que tem esse anseio de redenção. É algo que a gente lembra lá do Éden, quando Adão e Eva eles fracassam e a terra é punida junto, né? E aí a gente vê agora, por meio de Cristo, um novo homem, um novo Adão. A gente tem a redenção também da vida, da terra, do universo, criado por criados, tudo criados por Deus. E é legal aqui que João ele tem toda essa reverência, né, ele não fala, né, os nomes, ele fala o que está no trono e o Cordeiro, né, recebem toda a adoração de toda a criação. E os quatro viventes diziam amém, e os anciãos se prostraram e adoraram, que é uma adoração que se expande, né, a gente tem ali aquela cena de que vamos fazer esse exercício de imaginar, né? João primeiro ele foi convidado para aquele lugar, onde ele viu a cena, ele descreve a cena dos quatro seres viventes que representam a todo o cosmos, inclusive o planeta Terra. A gente viu a descrição dos 24 anciãos, dos anjos ao redor, e aí a gente tem a cena que surge o rolo na mão de Deus, daquele que está sentado no trono, mas não tem ninguém digno de abrir o livro e desatar os selos, até vir Jesus. Quando Jesus vem, ele é digno. João não precisa mais chorar. João vê, então, Jesus ir até o trono e receber das mãos de Deus o livro, que ele é digno. E essa cena acontece enquanto os 24 anciãos tocam suas harpas, e quando Jesus ele toma o livro, e a criação diz que ele é digno de abrir o livro. Os 24 anciãos dizem que ele é digno de abrir o livro porque ele comprou para Deus todos os homens, né? Ele nos resgatou, nos libertou da escravidão, né? Ele nos comprou para a liberdade. Agora nós não somos mais escravos do pecado. E agora nós somos reis e sacerdotes. Não uma comunidade de oprimidos, mas uma comunidade de filhos de Deus, né? De amigos de Deus, família de Deus. E ali eles adoram, e a adoração se estende para toda a vida na terra, né? Com todos os animais, os elementos que a gente tem na criação celebrando, cantando alegremente, e depois volta para o centro de novo, e os seres viventes dizem amém, e os 24 anciãos se prostram. Essa é a cena maravilhosa. Que lindo, não é? As quatro criaturas viventes que se encontravam mais perto do trono verbalizam sua afirmação dizendo amém, né? Assim seja. Falando do interesse do restante da criação, eles se dirigem a Deus. Foram os primeiros a cantar o hino a Deus, concluem a hinologia, né, o hino, com um solene amém, o qual vão pronunciando mais e mais, e os anciãos prestam homenagens a Deus e ao Cordeiro, prostrando-se diante ele. Seu ato é conclusivo de louvor e adoração. Vou parar de compartilhar para a gente conversar. Muito interessante, eu nunca tinha
pensado que não tinha 7 olhos, 7 chifres, essa simbologia. Eu sempre ficava imaginando quando eu lia, tipo um monstro ali com, né, sei lá, difícil de imaginar uma coisa com 7 olhos, porque se ainda pelo menos fosse um número par, você ainda conseguia imaginar, né, mas quando sai do par, com 7 olhos, então tem 3 pares de 2 mais 1 no meio, tipo, você começa a imaginar umas coisas meio que bizarras, né? Sim, igual. 7 chifres, não é nem pares, é esquisito. Sim, a gente precisa entender o símbolo para a gente ficar menos chocado, né? Se a gente não entende o símbolo, o que ele significa, a gente não percebe o significado. E o 7 indica esse significado que dá esse alívio para nós, né? A gente percebe que não é uma imagem horripilante, mas ela tem um sentido. Ela tem uma razão para serem esses números. E aí, pessoal? Tá ficando um pouco mais claro o que é Apocalipse para vocês? Tá ficando mais confuso ainda? Se tiver ficando mais confuso ainda, normal, porque a gente está começando agora a ter esse contato, né, com uma perspectiva idealista, simbólica. Então, é normal. E muitas pessoas têm mais dificuldade para perceber uma alegoria, né, a aplicabilidade de uma alegoria, né? Então, é normal. Às vezes a pessoa, cara, não estou entendendo, não está fazendo sentido. Mas com o tempo, né, imaginando a cena, a gente começa a entender como isso comunicava esperança e deve comunicar esperança para nós. E faz a gente entender também os caminhos ali. Agora, algo interessante que o Renato falou sobre não ser 7, era 7 sim. Só que não significa que ele realmente tem 7 olhos ou 7 chifres. Os 7 indicam essa mensagem de que ele é poderoso, completamente poderoso e completamente onisciente, né? Então, é isso. Mas a visão indica, assim, que ele viu isso. Consegui explicar? Ele realmente viu, só que tem um detalhe interessante que é essa mudança que a gente percebe, né? Ele era o cordeiro como que lado. E aí depois a gente tem que perceber a mudança, né? A transformação, como a descrição muda. Né? E aí a gente percebe que agora não é mais o cordeiro, é Jesus. Ali ele vai receber o livro da mão daquele que está no trono. Né? E aí é a parte da imaginação apocalíptica. A gente precisa imaginar a cena para a gente entender, né, o como que ia acontecer. Igual hoje, quando alguém conta uma história para nós, ou a gente lê um livro, a gente imagina toda aquela cena, né, todo o drama, e Apocalipse é a mesma coisa, é algo muito menos técnico, e mais de você ver a cena, e a partir daquele momento, aquela imaginação, você perceber a mensagem que é transmitida. E isso vai acontecer muito em Apocalipse, né? Tem alguns que são interpretados literalmente e que quando a gente fizer a leitura e falar dos significados dos símbolos, a percepção muda completamente. E é muito legal, muito satisfatório. Só mais um comentário. Por enquanto eu estou conseguindo ter essa visão de esperança, porque eu não tive nenhuma das leituras que eu tive de Apocalipse, mas agora com essa explicação eu estou conseguindo ter. Vamos ver se eu vou conseguir manter essa visão quando começar a falar dos cavaleiros e das todas as lutas e guerras que tem, né? Semana que vem, Apocalipse 6, eu vou dar um spoiler para vocês. Quando fala o cavaleiro no cavalo branco, lá no final de Apocalipse, todo mundo fala, é Jesus. Mas quando o texto fala no capítulo 6 que
sai um cavalo, o primeiro cavaleiro é o cavaleiro do cavalo branco, e ele é vencedor e saiu para vencer. O que todo mundo fala? Que é quem? Vamos lá, pessoal, vamos lá. O pessoal que aprendeu junto comigo todo esse tempo. Vai, quem a gente fala que é até hoje? Jesus. Não, quando sai o primeiro cavaleiro dos 4 cavaleiros do Apocalipse. O cavaleiro cavalo branco. O cavaleiro branco, a gente fala que é Jesus. Eu não sei. O pessoal fala que é o falso Messias, o anticristo. Né? Quando a gente pega o Apocalipse na perspectiva futurista, fala que os 4 cavaleiros, o primeiro é o anticristo. E aí o segundo é o que traz a morte, né? O terceiro traz a espada, né? E o quarto que traz a doença, se não me engano. Posso estar enganado nas ordens aí. Mas já é uma visão um tanto pessimista, porque já diz que o primeiro cavaleiro, e o texto diz que é o cavaleiro um cavalo branco, que ele é vencedor e saiu para vencer. Mas mesmo assim, para encaixar, né, numa sobreposição de textos, o pessoal diz é o anticristo. Mas em nenhum momento diz no texto que é o anticristo. E o que eu vou afirmar para vocês na semana que vem é que é Jesus, o vencedor que saiu para vencer. Mas então, o que é o anticristo? O anticristo é um espírito, é um comportamento. E a gente vai ver isso quando chegar em Apocalipse 13. Vai ficar mais enfatizado. Eu vou mandar para vocês um material também bem legal, que é do meu TCC, explicando como que a gente consegue, né? E os próprios formalizadores dessa teologia dispensacionalista futurista vão concordar que eles cometeram muitos exageros e se comete muitos exageros. Né? Tem, por exemplo, agora aí o Donald Trump indo para o segundo mandato dele, e o genro dele, o Jared Kushner, ele é judeu e ele tem um prédio, e o número do prédio dele é 666. E aí o pessoal fala assim, pronto, está aí o anticristo. Só que se faz isso há muito tempo, de várias formas. Já chegaram à conclusão de que era um mágico na Síria uma vez, já falaram que era um monte de gente. Não dá para saber quem é. Né? Por quê? Porque não é uma única pessoa, é um comportamento. Você vai ter isso em homens e mulheres também, claro, em toda a história da humanidade. E é isso que a gente vai ver aí nessa nossa forma de nos aproximarmos do Apocalipse. Mas quando a gente chegar na semana que vem, a gente vê aí a leitura do abrir aí dos primeiros 7 selos, no capítulo 6, e o primeiro selo é o Cavaleiro Branco, que é Jesus. Então, espero vocês aí na semana que vem para a gente já ter essa mudança na visão, ao invés de ser pessimista, esperança, otimista. É o próprio Cristo que é vencedor, o primeiro, é o Cordeiro de Deus preparado desde a eternidade. E aí, gente, tem mais um comentário, dúvida? Alguém que vai querer desistir do curso por causa disso? Eu tenho uma dúvida do texto que você citou, que fala todos, com as palavras, que todos do céu, da terra e do inferno adoraram o Cordeiro, algo assim. Só que nesse texto, nesse momento, ainda não houve a volta de Cristo para a Terra. Houve o que eu conheço aí de forma leiga, o juízo final, ou seja, a concepção que eu tenho do inferno, que o inferno só vai existir após o juízo final. Só que nesse momento, nesse texto, é citado céu, terra e inferno, mas fez algo assim. Existe uma discussão anterior a isso sobre o inferno, que ele já existe, está concebido? Que pergunta incrível. Deixa eu te falar. Ali no texto, então eu acho que eu não consegui ser claro.
na verdade, ali não era essa concepção de um universo em 3 camadas, né? No conceito de que o céu é o paraíso, a terra o nosso mundo e o inferno e o embaixo da terra o inferno. Não é isso. Justamente o que eu quis comunicar ali era que quando ele estava falando de céus, que é a vida que é aérea, voa, né, os elementos que voam, que estão nas alturas, na altitude, nos elementos que estão na Terra ou embaixo da Terra, que seja embaixo da Terra física mesmo, ou nos mares. Então, a fraseologia, até eu peguei lá a referência de Êxodo 24, 20, versículo 4, quando ele fala, olha, não façam para vocês nenhum ídolo, nenhuma imagem de escultura com seres dos céus, da terra ou nos mares embaixo da terra ou debaixo da terra. Porque a fraseologia é aquela. Então, quando ele está falando em Apocalipse, não está falando de mundo superior, paraíso, mundo normal nosso e mundo inferior, um inferno. Mas essa conversa sobre o inferno também é muito interessante. E aí, quando a gente chegar nessa temática de como a gente acredita no pós-mortem, né, na vida no além, a gente vai perceber também que muita gente não concorda, né? E eu tenho uma compreensão um tanto diferente, né, do que as pessoas pensam na maioria das igrejas, tá bom? Só para vocês terem uma ideia. Quando a gente fala em próprio Apocalipse, fala da cidade celestial, a gente vai para lá ou a cidade que vem? Alguém sabe? Não. O texto... Eu acho que a gente... Você que vai? Eu acredito que vai. Isso, porque é assim que é ensinado. Mas em Apocalipse diz que a Nova Jerusalém, ela desce do céu. Então, aí a gente vai precisar perceber o que isso significa. Né? Os textos bíblicos também dizem que, né, que os justos herdarão a terra. E os textos bíblicos prometem ressurreição, né, uma nova vida. E aí a nossa ideia, muitas vezes, está já configurada de um paraíso no além que a gente não sabe como vai ser a vida. Mas as promessas bíblicas, né, os textos bíblicos, falam de vida na Terra, de uma vida plena na Terra, uma Terra remida, transformada por Jesus Cristo, e é outra forma de existência. Então, e aí os textos que falam de ressurreição fazem mais sentido. Vai ressuscitar para virar um fantasminha em outro universo? Como? Agora, se falar, eu vou ressuscitar para viver aqui, igual Jesus, ele ressuscitou, aí para mim faz um pouco mais de sentido. Mas isso aí é algo de nós amadurecermos, lermos bastante, e aí a gente chegar a essas conclusões. Tá bom? Mas é para a gente conversar mais para frente. Agora, vamos seguir aí com o Apocalipse. Pergunta está respondida, Wilson? Sim, valeu. Alguém Nos 2 minutos. Vamos fazer uma foto? Bem legal? E fazendo a foto. Isso. Enquanto o pessoal vai pensando. Quem quiser abrir a câmera, não paga nada hoje, viu? Tem mais. Bia? Não vai. Sério? Só falta ela, deixa a vida. Bia deve estar meio acordada, meio dormindo. Ela foi pra empresa hoje, ela tá mortona. Vamos lá. 1, 2 e... Foi. Show, obrigado, Renato. Amém. É isso, né, pessoal? Alguém quer dar algum recado, falar alguma coisa? Quinta-feira a gente tem culto, reunião de oração, às 8h30, está sendo uma bênção, né, participa com a gente. Próximo domingo, que como tem carnaval, a gente vai se proteger, ficar em casa, se resguardar aí, né, em vez de ficar
na cidade correndo perigo, a gente vai fazer um culto online, tá bom? Mais algum aviso? A gente tem o grupo do WhatsApp também. Quem quiser participar, a gente manda os links, comunicados, alguns versículos também. Quem quiser participar, depois a gente encaminha o link também para entrar. Os materiais também a gente sempre posta lá, né, a apostila, então isso facilita. Dá um toque aí para o seu contato, para alguém, e as fotos também, exatamente. Dá um toque para o seu contato aí que já está lá no grupo que a gente inclui vocês. É isso, né, pessoal? Fiquem com Deus. Boa semana.